E hoje nós vamos falar no Ação Informação sobre segurança. É fundamental a segurança. O Ação Informação de hoje aborda um dos assuntos que mais tem chamado a atenção: segurança. E para falar sobre segurança, o Ação Informação recebe hoje um técnico de segurança do trabalho, formado em Direito, também para conversar com a gente, o senhor Pedro Viçoso. Seja muito bem-vindo ao Ação Informação. É um prazer recebê-lo aqui, seu Pedro. Muito obrigado, Darcio Gomes. Obrigado pela oportunidade. Saúdo a todos os telespectadores de Hortolândia e circunvizinhas, com a paz de Deus. Deus seja louvado. Hoje Amém. dá até um trocadilho, né? Ação e informação vai falar de prevenção. Essa é a grande festa da reflexão, para se evitar todo e qualquer tipo de acidente. E sempre a prevenção. Quando se tem a prevenção, você pode sofrer um acidente, mas não vai haver desculpa. Pelo menos você se preveniu. Seu Pedro, a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor aqui, em primeiro lugar, é a segurança hoje no trânsito. Como se comportar num trânsito tão violento, isso a nível nacional, como nós temos vivenciado nos dias de hoje. Como é que uma pessoa hoje pode se lidar com a violência no trânsito? Qual a dica que o senhor traz para os motoristas nos dias de hoje, principalmente os motoristas mais jovens? Assunto da maior importância. O trânsito está matando mais do que guerras e conflitos. Então está aí a importância desse tema e a gente colocaria até para os governos, seja federal, estadual, municipal, para estar se envolvendo em mais campanhas. Então a gente pode começar aí com os veículos, os proprietários de veículos, antes de viajar, fazer a revisão do seu carro. Faróis, freio, tudo direitinho. Porque numa emergência vai pisar no freio, se falhar, pode colocar toda a família em risco. Então é da maior importância. E nós temos aqui para ilustrar rapidinho, os grandes vilões de acidente no trânsito. Isso aqui causa muitos acidentes, mortes, deixando aí órfãos os filhos. A criança vai chamar papai, você não vai estar presente, mamãe, vovô, vovó. Então dá maior importância. Vamos viver momentos alegres, mas sem qualquer tipo de lesão, principalmente no trânsito. Eu digo que esses aqui são os grandes vilões para acidente no trânsito e com lesões graves ou morte. Proibido ultrapassar, tem que ter uma Proibido atenção. ultrapassar, está aqui, né? A caneca Então, muito representando a importante. bebida. A bebida Não não combina. pode. Bebida e volante não combina. Não dá tá? certo. Exceder a velocidade. Está aqui, ó. Acho que a câmera dá até um close aí automático aí pelo nosso técnico, né? Então, exceder a velocidade Sempre é no risco limite iminente. permitido, né? E o uso do celular? Isso. Aumenta 400% em risco de acidente. Um carro a 120 por hora, ele vai andar 33 metros sozinho, em um segundo. Em um segundo. Então é da maior importância você ter um compromisso no trânsito de segurança. Usar o cinto de segurança com os passageiros de trás, do banco de trás. Você é responsável, você é motorista. Porque numa batida, o Darcio, o passageiro de trás vem com peso de elefante em cima dos da frente, se tiver sem cinto de segurança. Além de infração, multas, redução de pontos na carteira, conta, né? Acúmulo de pontos na carteira. Então é muito importante você checar se todos estão devidamente com o uso de segurança. E aqueles cuidados nós já comentamos no início, né? Revisão do carro, faróis, ter uma noção aí de direção defensiva. Infelizmente eu perdi meu pai no trânsito. Isso até emociona a gente, né? Por atropelamento. E a gente falava antes nos bastidores a causa que a mulher alegou: ofuscamento da visão devido ao sol intenso pela manhã. Então, mais um motivo aí para a gente estar enfatizando a segurança no dia a dia, seja no trânsito, no lar, no lazer. Então, esse meu projeto contempla aí 9 temas principais.
Nós estamos conversando aqui com o senhor Pedro Viçoso, ele é técnico de segurança do trabalho, também formado em Direito, que veio hoje aqui no Ação Informação trazer para nós as dicas de segurança de um modo geral. Quando se fala em segurança, é segurança de um modo geral. Essa época do ano, seu Pedro, é uma época que mais tem causado, mais tem acontecido acidente, principalmente nas rodovias. Qual a dica para aqueles que vai viajar, que vai para a praia, como o senhor estava falando, sempre tomar cuidado, sair de casa, cuidar direitinho da manutenção, aquela manutenção preventiva que tem que se fazer, e deixar sempre o copo para depois, né? Se vai de ônibus, vamos lembrar dos ônibus. Contratar um ônibus adequado, cuidado com o ônibus clandestino, barato sai caro. Precisa ver se ele está devidamente registrado na NTT, né? Que todos esses órgãos, a Artesp. Então você tem a preocupação com o veículo e com o motorista também. Esse motorista tem que ter os cursos adequados, a carteira de habilitação tem que ser D ou E, né? E ele tem que estar com o exame médico em dia, muitíssimo importante. E se a viagem é longa, dividir com outro motorista, porque uma pessoa com sono é propenso a tombamento desse ônibus aí, capotamento. E por sinal, Darcio Gomes, infelizmente nós temos notícias aí da mídia, ocorrência de ônibus aí ceifando vidas. Então é muito importante essa conscientização. Bom, das estradas nós vamos para as escolas. Qual os cuidados necessários da segurança nas escolas? Muito. Esse projeto meu contempla também a segurança na escola. A começar da criança quando sai de casa. A mãe deve fiscalizar a mochila, porque ele está vendo filmes, está usando videogame, tem aquele herói dele da preferência, não é? Meus netos também gostam de videogame, até o pai joga junto, mas a gente sempre avisa, ó, cuidado com cenas muito fortes, não é? Então a mãe deve ir lá observar a mochila para ver se não está saindo objetos, por exemplo, faca. Você vê tanta coisa que está acontecendo nas escolas aí, verdadeira, como diz, matança, infelizmente, ceifando vidas, indo até contra professores, diretores, aquele caos, crianças correndo, ficando dentro de portas, aí colocando móveis na frente para aquele aluno não alcançar aquelas crianças. Então, muito importante. E na chegada também em casa, é importante ver essas mochilas, saber como é que está chegando, né? Tá sempre atento ao caderno. Incidência de drogas, às vezes um doce meio suspeito. Então é muito importante. E sempre assistir o que a criança está vendo. Criança que se alonga dentro do quarto por muito tempo, fechada, alguma coisa tem. É que os antigos falavam, criança muito quieta, vai lá ver, porque pode estar aprontando alguma. Tá ok? Enquanto o senhor falava, a gente está mostrando aqui, ó, as crianças aqui, o cuidado não é só na escola, mas em casa também. Aqui tem um bebê subindo para pegar água na pia, né? Ele está usando ali uma banqueta. O que a dona de casa pode fazer, a mamãe, a vovó, é colocar um bebedouro à altura, para que ele venha. O outro aqui está acessando o fogão. Acessando o fogão. Os cabos das panelas têm que ser voltados para dentro. E se vai usar uma, duas panelas, dá preferência às bocas de trás. Para evitar que fique muito próximo. Para evitar próximo, ele não ter acesso. E ele não pendurar. Cuidado também com o forno. Esse usando aqui o vaso sanitário para poder chegar ao lavatório. Eles estão assim, em ritmo de aventura, né? Lembrando aí. Então, o que mais eles querem? Aí passa para os adultos, os idosos, também é risco, né? Os tapetes dentro de casa, aqueles capachos na porta. Muito importante. Usar aí o regador com cabo para não subir em cadeira. Subir em cadeira, imóveis, de jeito nenhum. E os banheiros para as pessoas de mais com apoio para as mãos, né? É muito importante. E quando o bebê está andando, usar portinhola entre um ambiente e outro. Evitar que ele vai lá para a cozinha. Às vezes a mãe está sozinha lá e ele vai, né, ter contatos aí com partes perigosas. Sem contar que a maior parte dos acidentes domésticos
são os que mais têm causado morte ou tragédias que têm deixado os menores, principalmente, em cama, em cadeira de rodas. Os pequenos são muito vulneráveis. Sem dúvida. Produtos de limpeza guardados em armários, se for guardar embaixo, mas tem que ser trancado, preferencialmente a prateleiras mais acima. E a dona de casa deve ter uma escada de acordo com o limite de peso para o seu uso dentro de casa, ou para ela ou para o seu esposo, levar muito em consideração. Eu tive numa emissora de televisão que eu levei lá o pessoal da qualidade para testar, mostrar as escadas. Então tem lá seus riscos. Então muito importante, tem vários riscos aí para as crianças dentro de casa. E com certeza nós vamos abordar ainda a questão das festas, né? Vamos falar agora. Nós estamos conversando aqui com o senhor Pedro Viçoso e ele traz para a gente aqui os cuidados, as dicas para que nós possamos ter, não só em casa, mas no trânsito. Estamos falando sobre segurança. E vamos falar exatamente agora, essa época do ano, as festas estão chegando, então os fogos de artifício, os balões e também aquela árvore de Natal na sala de casa, são perigos eminentes dentro de casa e que as famílias convivem. Tem energia ligando a árvore de Natal, muitas vezes o pet derruba a árvore, ou a criança quer escalar a árvore de Natal, não é? Então aí é muito risco. Fogos de artifício, dá preferência aos estampidos, sem aqueles estrondos, sem barulho de som, somente aqueles fogos que joga aquelas estrelinhas, né, digamos assim. E porque o fogos de artifício, ele causa queimaduras, causa até amputações e surdez. E nocivo também para os animais. Os animais sofrem nessa época. Sofrem, principalmente cães e gatos, perde a audição. Então, muitíssimo importante nesse final de ano aí, época de festas, você tomar todo cuidado. E lembrando, eu dei essa dica uma vez numa emissora, colocar um fogo sobre o outro. Você pega lá 3 cascos de fogos, você coloca o último na ponta para você acender. Não vai acender o primeiro aqui, ficar segurando. É uma segurança maior que você tem. Usar, de repente, um cabo de vassoura, sempre manter ele distante. Manter distante da audição. Então, muitíssimo importante. Eu quero agradecer aqui o seu Pedro Viçoso por ter trazido para nós, no Ação e Informação de hoje, essas dicas importantíssimas, principalmente nessa época do ano, a época das festas de Natal, as festas que estão aí se aproximando, batendo a porta. Muito obrigado por ter vindo aqui no nosso programa, trazer para nós essas dicas valiosas para que a gente realmente dobre as atenções, principalmente nessa época do ano. Tomar todo cuidado, acendimento de churrasqueira, crianças na praia, piscina. Então é muito importante você estar atento, principalmente agora com o uso do celular. Se a esposa for ficar aqui no celular, o marido está lá vendo. Difícil, né? A criança pode escapar e ir embora. No meu tempo, eu fazia um plantãozinho, dividia com a esposa, eu ficava 20, 30 minutos com meus amigos e ela ficava de olho na criança que está aprendendo a andar ou que está andando. Depois a gente revezava, porque não pode perder de vista, viu, Darcio? Verdade. É da maior importância. Todo cuidado é pouco. Acendimento de churrasqueira. Então, a gente deseja boas festas a todos, mas com muita segurança, sempre. Para finalizar aqui, deixa um contato para que as pessoas possam ligar, fazer um contato, conhecer um pouquinho mais do trabalho do senhor, seu Pedro. Eu tenho, inclusive, o telefone que já é, ao mesmo tempo, Pix, eu não sei se pode falar aqui. O telefone para contato, sim. Para contato. É 19 99971 6665. Pode repetir. 19 99971 6665.